Paz do Senhor, crianças! Estamos em mais uma aula de número 10. Então, se você está assistindo, é porque já teve a aula online, você perdeu e está assistindo aqui junto com a gente, aqui na aula gravada. Ou você quer complementar, você quer aprender mais sobre a lição que já foi dita na aula online. Então, se for qualquer uma das duas, seja bem-vindo. Então, se você perdeu a aula, eu recomendo que você leia o nosso versículo do dia, que é Salmos 92, versículo 4, e leia também o nosso texto, que é Marcos 5, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Então, anota aí. Você vai ler, vai estar aqui mais ou menos, vai estar aqui embaixo. É o texto que é para você ler, tá bom? Então, resumindo a aula, Jesus tem autoridade de não somente sobre as enfermidades, mas também sobre a morte. O nome da nossa aula hoje é Menina Levanta-se. Então, para a gente entender um pouco o que o resumindo falou ali, é que Jesus não só cura enfermidades, mas ele pode ressuscitar mortos, ele tem controle sobre a morte. Bom, para falar a verdade, sendo sincero total, essa aula de número 10 é umas passagens da Bíblia mais importantes para mim. Eu acho que uma das mensagens que mais marcou na minha vida foi esse milagre. Até porque são dois milagres em um, né? Jesus está realizando dois milagres em um. E eu acho isso incrível, a forma como ele trabalha nos dois milagres de formas parecidas, né? Um é uma cura e o outro é Jesus ressuscitando uma criança. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês são: vocês sabem o significado da palavra esperança? Então um tempinho aí, pensa aí. Se quiser pausa o vídeo agora. Voltou. Pensou no que é a palavra esperança, o significado? Esperança é ter fé. Esperança é acreditar, é ter fé de que alguma coisa vai acontecer de bom, né? Então, esperança é algo bom, é ter fé, é acreditar, tá? Então, esperança é ter fé. Então, para a gente entender um pouco, né, a história, certa vez quando Jesus voltou a Cafarnaum, então Jesus estava voltando a Cafarnaum, ele já tinha ido a Cafarnaum e estava voltando, uma multidão juntou ao mar e reuniu-se ao redor dele. Então a multidão foi lá, tá perto dele. As pessoas estavam ali e se encontravam o mestre, o líder da sinagoga, Jairo. E aí quando ele viu Jesus, ele falou, pronto, a minha oportunidade. Aí ele suplicou, ele chorou e falou, Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Porque a minha filha está muito doente, estava quase morrendo. Minha filha está muito doente, minha filha está moribunda. Ela está para morrer. Então a doença da filha de Jairo estava bem complicada e a qualquer momento ela poderia morrer. Então Jairo, num sentido assim, num sentimento de esperança e de fé, ele fala assim, eu vou para o último recurso. Eu vou para minha última chance, que é encontrar Jesus. Ele foi, ele sabia que Jesus estava para chegar e foi e falou assim, eu vou pedir ajuda para Jesus. Aí Jesus viu a fé de Jairo e falou assim, pode deixar, vamos lá para sua casa. E aí que começa a entrelaçar duas histórias. E aí quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, quem é que eles encontram no meio do caminho? Uma mulher. Tem o nome dessa mulher? Não temos. Mas era uma mulher que deveria passar por uma situação muito difícil. Essa mulher, ela tinha fluxo de sangue, uma doença muito triste também da época. Você lembra que na aula passada, na minha aula passada, né? A gente falou da lepra, que era uma doença que afastava as pessoas, essa pessoa que estava doente, a pessoa ficava isolada, e a pessoa que tinha fluxo de sangue também era uma pessoa que tinha uma vida social muito difícil. Ela dificilmente tinha amigos, ela dificilmente podia estar junto de outras pessoas, porque as pessoas a rejeitavam, né? As pessoas não queriam muito contato. E ela sofria demais com esse fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? É uma hemorragia, é sangue que vai saindo, né, da pessoa. E ela já sofria, essa mulher já sofria essa doença há 12 anos. Ela sofria, é uma doença muito séria.
E aí, com o tempo, né, dela com essa doença, ela começou a gastar muito dinheiro para ser curada, porque ela queria ser curada, porque ela estava muito triste, né, porque por causa dessa doença ela sofria demais. Ela falou assim: eu vou pagar para os médicos me curarem, acharem uma cura e me darem essa cura. E passou que esse tempo todo ela ficou investindo, ficou dando dinheiro para que ela fosse curada, mas ela não foi curada. Não foi curada pelos médicos, né? E na verdade ela foi muito enganada pelos médicos, né? Eles não se importavam muito, né? Tipo, ela dava dinheiro e nunca nenhum chegou a trazer a cura para a vida dela. Só que ela creu e soube que Jesus estava passando por ali. E ela creu que Jesus poderia curá-la, se somente ela tocasse nele. Então ela falou assim: ela armou um plano e falou assim: ó, se eu tocar nele, serei curado. Não preciso nem pedir para ele. Se eu tocar nele, eu serei curada. Você vê o tamanho da fé, né, dessa mulher? Interessante, né? Então ela era uma mulher de muita fé. Né? Quantos de vocês têm a fé que somente tocar em Jesus vocês são curados? Né? Hoje a gente não pode tocar em Jesus fisicamente, né? Mas através da nossa fé a gente pode tocar Jesus no Espírito, né? Com o nosso louvor, com a nossa adoração. Então, mas a fé dessa mulher é uma fé honrável, né? Uma fé bonita, né? Que a gente possa ter a fé dessa mulher. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela viu que tinha uma multidão em volta de Jesus. Aí ela foi vencendo a multidão, foi empurrando, foi tentando encostar nele. E aí teve um momento que ela conseguiu pegar onde? Nas vestes de Jesus. Ou seja, ela não tocou nem nele, ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. E aqui, né, eu falei da hemorragia, e ela é uma doença muito grave, né, o fluxo de sangue. A hemorragia era uma doença muito grave, um sangramento constante que podia levar à morte. Ou seja, aquela mulher que sofria 12 anos com essa hemorragia, ela poderia vir a morrer também. Né? Então, era algo muito sério, mas graças a Deus, ela tocando nas vestes de Jesus, ela foi curada. E aí Jesus, sabendo que ele havia curado alguém, ele sentiu que saiu o poder dele, né? Ele saiu o poder de mim. Uma coisa estranha. E aí os seus discípulos falaram assim: para, você tá doidão. Tá doidão, Jesus. Como alguém vai te tocar no meio dessa multidão? Como que a gente vai saber quem te tocou, né? Porque todo mundo tá te tocando, né? Todo mundo tá em cima dele, falando: Jesus, cura minha filha, cura meu filho. Jesus, cura meu marido. Jesus, expulsa o demônio de fulano, expulsa o demônio de ciclano. Jesus, ajuda, 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 ajuda. E aí, um monte de gente tocando em Jesus. E aí os discípulos assim: Jesus tá doidão, mano. Não, como que a gente vai saber quem tocou nele, né? Todo mundo tá tocando nele. Mas ele sentiu, ele falou assim: teve um toque diferente, um toque que saiu o poder. Então Jesus olhou em volta, procurou a pessoa que havia tocado. Mas a mulher ficou com medo, né? Ela falou assim: ixi, meu Deus, eu tô doente, não podia nem tocar nele. Mas toquei, né? Não posso me revelar. Mas ela, com a fé, ela se aproximou dele, caiu nos joelhos dele, caiu de joelhos diante dele, né? E falou tudo o que havia acontecido. Aí Jesus disse à mulher de fé: falou assim, mulher de fé, você foi curada. E nunca mais sofreria daquele mal. Então, quando Jesus falava, chegavam algumas pessoas, né? Então, eu acho, agora a gente vai entrar paralelo. Enquanto Jesus ia levando Jairo, tudo isso, toda essa história aconteceu. E para que, crianças? Para que tudo isso aconteceu? Para fortalecer a fé de Jairo para aquilo que estava acontecendo. Então, aquilo serviu como um testemunho, algo que fortaleceu a fé de Jairo para aquilo que estava para acontecer na vida dele. Pois assim que Jesus curou aquela mulher, adivinham quem chega? Alguns servos, né, de Jairo. E fala assim: ó, Jairo, temos uma notícia triste demais para você. A sua filha morreu. Então, não incomoda mais Jesus, né? Deixa Jesus ir embora, seguir a viagem dele, seguir os outros milagres dele, porque a sua filha já não tem mais cura. Sua filha morreu. A sua filha não tem como realizar milagre nenhum
Mas o que a gente aprendeu durante toda essa revista é que Jesus faz aquilo que é impossível. Ou seja, se nunca presenciaram Jesus ressuscitando alguém, vai ser a primeira vez. Porque Jesus faz coisas impossíveis. Se nunca viram alguém multiplicar pães, vai acontecer. Porque Jesus faz coisas impossíveis. Quando Jesus está no controle, ele faz coisas impossíveis. Ou seja, algo que dizem para vocês que é impossível, se está nas mãos de Jesus e ele quer fazer, não é impossível. Ele vai fazer. É um milagre. Então, as pessoas falam assim, não, é impossível, é impossível. Não tem o que fazer. Não incomoda Jesus. Fala assim, Jesus vai embora, porque não tem mais o que fazer. Aí Jesus falou assim, ó, Jairo, não temas, não tenha medo, tenha fé. Vamos lá para sua casa, vai dar tudo certo. Se Jairo, não sei, né? Mas a gente fala assim da fé de Jairo e de tudo que ele acabou de vivenciar. Ele viu Jesus curando, ele viu com seus próprios olhos Jesus curando uma mulher do fluxo de sangue. Então, e Jesus falou assim, ó, não tenha medo, tenha fé. Aí ele olhou assim e falou, putz, mano, olha o que aconteceu, acabou de acontecer na minha frente. Como eu não vou poder crer nas palavras desse homem, né? Então aquilo fortalece a fé dele, prepara ele para tudo isso. E ele falou assim, beleza, vamos lá. E aí eles vão em direção à casa dele, chegam lá e vê um monte de gente desesperada chorando, porque acabaram de perder a menina, né? Então todo mundo tá muito triste, muito, muito, muito triste. E aí viram muitas pessoas chorando, se lamentando pela morte da menina, chorando e chorando e chorando. E Jesus perguntou para as pessoas que estavam ali chorando. Bem simples, eu acho muito incrível, né? Jesus, o jeito que ele fala, né? E ele viu assim, por que vocês estão chorando? Ela não está morta. Ela está apenas dormindo. Então eles olham pro povo chorando assim, por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela só está dormindo. Aí as pessoas que estavam chorando começam a rir, zombar, falar, quem é esse cara? O que ele acha que é? Tá falando, nossa, sem noção, mano, vim no enterro. É um palhaço mesmo, né? Porque vim no enterro falar que a menina não tá morta, como isso? Cara doido. Aí Jesus falou assim, ó, vamos lá no quarto. Aí chamou Jairo, chamou os 3 discípulos, a mãe da menina, chamou Pedro, Tiago e João. Falei, Pedro, Tiago e João, entra pra dentro aqui do quarto. E aí segurou a mão da menina e falou, menina, eu digo a você, levanta-te. E no mesmo instante, a menina que estava morta levantou, acordou. Todo mundo ficou encrivilhado. Eu acabei de inventar essa palavra, incrível e maravilhado. E as pessoas ficaram encrivilhados, ficaram, oh meu Deus do céu, que milagre. Eu não sou bom em atuação, mas creio que eles ficaram muito, oh meu Deus, que milagre, né? E porque todo mundo achava que ela tinha morrido, mas Jesus falou, ela só está dormindo, eu vou acordar ela. Jesus pediu para que eles não contassem a ninguém o milagre que havia acontecido, porque ele sabia que muitos o seguiam apenas por causa dos milagres que ele realizava. E a menina ressuscitou e Jesus mandou que lhe dessem comida. Então, gente, para mais ou menos, né, fazer uma conclusão aqui. Jesus, né, mesmo a gente está tendo uma lição sobre milagres, né? Mas que isso seja para fortalecer a nossa fé e não só amarmos a Jesus pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Então Jesus fala assim, gente, não conta para ninguém os milagres que eu estou fazendo aqui, porque as pessoas só me seguem, muitos só me seguem por causa dos meus milagres. Então, que mesmo com essa lição toda que a gente está tendo sobre milagres, que a gente não só possa crer e amar Jesus pelos milagres que ele faz, mas sim pelo aquilo que ele é, e pelo exemplo e pela morte na cruz que ele realizou por nós, pelo sacrifício que ele realizou por nós. Então, qual é o sentido de todos esses milagres? É crermos em um Jesus que nos ama e que morreu naquela cruz para nos salvar. Tá? Então Jesus veio ao mundo para trazer para nós vida após a morte. Para o servo de Deus,
A morte é como um sono tranquilo. Assim como Jairo, devemos ter fé que Jesus pode curar qualquer enfermidade. Jesus tem poder para trazer a vida ao que estava morto. Então, cremos. Um spoiler da lição da semana que vem é que tem também ressurreição, né? Então, a gente já aprendeu aqui que Jesus pode ressuscitar mortos. Então, ó, a lição da semana que vem, a gente vai ver um milagre também de ressurreição, né? E interessante também, né, destacar essa parte que ele fala assim, ela tá dormindo, e de certo ele não tava mentindo, né? Porque a morte para um cristão é um sono tranquilo. Só apenas dormindo. Jesus falou assim, volta pra cá, menina, acorda pra vida. E ela acordou. Então devemos ter a fé de Jairo, a fé da mulher do fluxo de sangue que rompeu a multidão, porque a fé nos aproxima de Deus. E através da fé e da confiança em Deus, podemos viver milagres e maravilhas. Amém? Bom, então se você assistiu a aula aí, agora com a gente, vamos para os exercícios, né? Então, se você não assistiu ao vivo, vem fazer o exercício com a gente e corrigir, beleza? Então, vamos. Bom, então, aí o primeiro exercício é um labirinto. Então, tá aí na tela aí. Que é, ajude Jairo a encontrar Jesus para lhe fazer um pedido. Então, façam aí. E já já a gente volta e eu vou pôr aí a trajetória, tá bom? A segunda é, a frase abaixo foi escrita de trás para frente. Reescreva corretamente no espaço abaixo. Então a gente tem morte, a sobre também enfermidades, a sobre poder tem Jesus. Tá? Então façam aí bonitinho. Resposta já já. Então foi isso, gente, a nossa aula aí para quem perdeu no ao vivo. Né? Então você viu a resposta aí dos exercícios, você aprendeu sobre Jairo. A missão você vai ver lá no grupo, beleza? Tchau.